Saudações OnLuz, sejam todos bem-vindos ao Instituto OnLuz. Hoje nós vamos fazer a nossa quarta aula do livro A Hora do Resgate de José Trigueirinho Neto, do ciclo de estudos. E este ciclo ele tem como tema principal, como vocês podem ver ali, compreenda o que é, opa, deixa eu pegar aqui a canetinha para nós, compreenda o que é, para quem se destina e como funcionam as curas e libertações espirituais com a energia de Cristo, tá? Então sejam realmente todos muito bem-vindos e vamos para mais um assunto, um ponto de esclarecimento dessa energia crística que está atuando no planeta Terra para a nossa libertação espiritual, tá? Vamos então aos pontos principais. Bom, em primeiro lugar, nós temos que compreender que aqui neste mundo existem muitas pessoas não, existem bilhões de almas aqui e elas estão subdivididas em 3 grandes grupos. Os grupos das pessoas que estão ainda adormecidas e muito, olha aqui como diz aqui, né? Como mostra aqui essa imagem, ó, muito presas às forças da matéria, estão muito, né, prisioneiras, estão muito enraizadas na matéria, mas elas querem dar passos rumo à luz, rumo a um conhecimento que transcende a consciência terrena, tá? Então nós temos esse grupo de seres humanos ainda muito presos a essa matéria, que muitas não estão sintonizadas, muitas não estão atentas, muitas não querem simplesmente fazer uma mudança, uma revisão nas suas vidas profissionais, tá? Pessoais, afetivas, comportamentais, familiares, elas estão vivendo uma vida como todo mundo vive, elas estão reproduzindo um sistema como todo mundo vive e elas consideram este tipo de vida como sendo adequadas para elas. Elas não se preocupam em revisar as coisas, em melhorar, em se transformar em pessoas melhores, tá? Bom, e essas pessoas nós temos que sempre ter muito respeito e entendimento, porque elas estão muito presas, né, às coisas da terra, às coisas da matéria, às coisas financeiras, econômicas e presas a padrões comportamentais, a um modo de ver a vida que às vezes a gente, para as pessoas que estão mais evoluídas, as pessoas que estão fazendo isso aqui, ó, fazendo essa busca de um caminho, de uma iluminação, de instrução, de conhecimentos. Então, muitas vezes a gente não combina muito, né? A nossa relação com essas pessoas, ela não encaixa muito, a gente não tem muito o que conversar, não tem muito como se relacionar com essas pessoas, não tem muito contato com elas, mas a gente tem que respeitar, tá? Porque elas estão andando na evolução delas e tá tudo certo. Mas existem pessoas que elas já estão, como essa aqui, ó, né? Elas estão já querendo se desapegar dessas coisas densas, dessas coisas pegajosas, dessas coisas que aprisionam, dessas coisas que não deixam a gente enxergar a vida de uma forma mais ampla, de uma forma mais iluminada, de uma forma diferenciada, né? Então, essas pessoas formam um segundo grupo, é esse grupo que está despertando, segundo grupo que está querendo sair desses padrões negativos na matéria, tá? Esse é um grupo. E tem o terceiro grupo, que é o grupo que já
deu os primeiros passos no despertar espiritual, já deu esses passos e conseguiu se firmar nesses passos, e conseguiu se curar, conseguiu limpar, se purificar de muitas coisas. Ainda continua precisando, até o último minuto aqui da Terra, precisa continuar se curando, tá? Mas já são pessoas mais conscientes, já são pessoas que acordaram, vamos dizer assim, da ilusão que elas viviam, ou pelo menos de boa parte da ilusão, porque ilusão nós sempre vamos ter, tá? A ilusão, os apegos, o egoísmo, o orgulho, são coisas, são situações comportamentais que nós sempre vamos ter, tá? Nós vamos, mês a mês, ano a ano, nós vamos sendo lapidados, tá? Porque essa energia, ela é muito adensada na nossa psique, no nosso comportamento. Então, esse é um exercício diário, é um exercício semanal, é um exercício mensal, é um exercício anual de dia a dia nós irmos nos trabalhando, tá? Então, existe sim um grupo bem importante de almas que já fez esse passo, já deu esse passo e está seguindo, mesmo diante dos desafios, está seguindo na sua transformação interna, tá? Bom, então esse segundo grupo, o grupo que está se desapegando, tá aqui, que está cortando laços com a matéria densa e seguindo num caminho de luz, e o grupo que já cortou boa parte dessas confusões e já pegou o livro na mão e já está lendo, já está andando nessa caminhada, mesmo que de vez em quando dá uma paradinha, tem que resolver uns probleminhas aqui, tem que fazer umas curas aqui, tem que fazer uma harmonia ali, tem que fazer um equilíbrio lá, mesmo assim, tá? Essas pessoas que já estão aqui são as pessoas que são as pessoas aptas para receberem a energia de Cristo, a energia crística que trabalha a nossa transformação espiritual, tá? Bom, e a energia de Cristo, ela trabalha dentro da energia da cura cósmica. Algumas pessoas, elas perguntam, mas Mari, qual que é a diferença do Reiki On-Luz e do outro Reiki, o outro método? A energia do Reiki, ela é a manifestação da cura do cosmos para uma cura da alma, uma cura espiritual e da alma, tá? E nós estamos passando por várias fases de evolução da cura da nossa alma, tá? E o Reiki On-Luz, ele recebeu a incumbência de trabalhar a energia da cura cósmica. A cura cósmica é uma energia direta com Cristo. E a energia da cura cósmica, ela trabalha a liberação espiritual, a liberação do karma negativo, total das nossas vidas. E ele gera uma transformação interna, que nós já falamos isso, nós falamos nas aulas passadas o que é uma transformação interna, certo? E também o que é uma reafirmação dos votos individuais. Quem quiser saber isso, volta umas aulas atrás ali e você vai ver que a gente já explicou sobre esse foco desse tema aí, tá bom, gente? Então, a cura cósmica, o Reiki On-Luz, trabalha com a cura cósmica. O Reiki On-Luz atua na liberação do karma, que se não fosse pela intervenção de Cristo, se não fosse pela intervenção dos anjos, dos arcanjos, dos Elohims, de Cristo Samana ou Jesus,
de Mãe Maria ou Maindra, a Mãe Cósmica, a intervenção do Pai Celestial São José ou da energia de Antuak, do raio violeta, e toda uma hierarquia cósmica que vem de outros mundos, de outros universos, que são provindos de uma energia imaterial. Eles são imateriais, eles são onipresentes, oniscientes, onipotentes, eles são uma energia de cura do universo, pela harmonia do universo nas leis superiores, tá? Então, a cura cósmica trabalha com este tipo de cura, e ela foi, então, o Reiki Luz foi incorporado à cura cósmica, tá? Essa é a diferença. E a outra energia de outros métodos do Reiki, elas trabalham curas e harmonizações mentais, emocionais, de modo mais terreno, em um nível mais satisfatório, né? Eles auxiliam, eles amparam, existe um amparo, mas não existe uma libertação e uma transformação da consciência profunda nas almas, tá? Porque eles atendem a outras demandas, atendem a outros grupos e atendem a outras necessidades que também são importantes para outros grupos de almas que estão em outro processo evolutivo, tá bom? Então, primeiro ponto para nós compreendermos é que Cristo trabalha com a cura cósmica. E a cura cósmica não espera recompensas. Por exemplo, eu vou fazer essas orações, eu vou me dedicar em tal meditação, porque daí eu vou me curar para ter isso, para ter aquilo, para ser assim, para ser assado, para obter tal coisa, para ter tal coisa. Não. A cura cósmica não trabalha nessa vibração, tá? A cura cósmica, ela trabalha na neutralidade. Vamos dar um exemplo. Digamos que você é uma pessoa, vou dar um exemplo concreto. Eu estou vivendo uma situação no meu trabalho. Digamos que eu estou tendo uma certa desarmonia no meu trabalho, é um exemplo, tá? Então eu vou buscar o Reiki Luz, eu vou fazer as meditações do canal do YouTube, porque eu vou querer que a tal pessoa dentro da empresa mude, para que daí eu melhore a minha vida lá dentro do trabalho. Se resolva um problema que existe entre nós. Vai resolver buscar um tipo de cura nesse sentido? Não vai resolver. A cura cósmica, ela vai trabalhar na origem desse conflito, tá? E a cura cósmica, ela vai trabalhar na origem kármica do porquê que está acontecendo aquela desarmonia dentro da empresa. E ela vai aplicar a lei do retorno. Vai haver a lei do karma, a lei da ação e da reação, a lei de causa e efeito na vida das pessoas, tá? Então, nesse sentido, quando a gente busca o Reiki Luz, quando a gente busca as meditações do Reiki Luz, para quem fez o curso, para quem faz as terapias e recebe essa energia, para quem está fazendo as meditações do canal do YouTube, que também recebe uma emanação da hierarquia da cura cósmica, tá? As libertações espirituais que nós vamos ter é em termos de libertações de alma, em libertações e liberações da origem do karma, da origem do problema, tá? Então, se eu busco uma solução, aquilo que eu quero para mim, então não vai ter cura. Agora, se eu faço uma oração, se eu faço uma intenção de cura e eu peço assim, Cristo Jesus, envie teus anjos para nos curar da origem de um conflito que eu estou tendo no meu ambiente de trabalho. É um exemplo. E você permanece na oração, um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia, né? E você vai pedindo que aquilo que é o correto, o justo e o verdadeiro para o bem de todos aconteça. Assim, a cura cósmica vai atuar.
Ela não vai atuar na imposição da nossa vontade, mas sim de uma vontade superior para equilibrar um karma entre nós e as pessoas do nosso meio social, do nosso meio pessoal, profissional, afetivo e assim por diante, tá? Então, o primeiro aspecto a se compreender em relação a uma cura cósmica, a cura com Cristo, é que ele não vai intervir, a energia crística não vai intervir em uma vontade humana, ela vai intervir dentro da vontade divina, dentro da vontade da nossa alma para a nossa evolução, o nosso equilíbrio e o nosso amadurecimento espiritual. E isso, muitas vezes, num processo de uma cura, ele pode gerar certas perturbações na nossa mente, no nosso coração. Um processo de uma liberação kármica pode trazer um pouco de desconforto num primeiro momento, porque nós podemos ter um acúmulo de traumas, de bloqueios, de medos, de inseguranças, de angústias e assim por diante. Então, quando se recebe uma cura cósmica, os níveis de luz que a cura cósmica trabalha em nós, elas vão entrar no inconsciente profundo, na memória celular, vai entrar na memória celular, na memória do nosso inconsciente, nosso subconsciente e até do nosso consciente, vai fazer a liberação, vai fazer como chega aquela luz e ela vai puxar aquela informação negativa, tá? Então, nós aqui podemos ter uma reverberação, nós podemos ter sensações físicas, sensações emocionais, sensações mentais, sensações espirituais que podem gerar uma desarmonia física por algumas horas, ou no máximo assim de 24 a 72 horas. E depois a gente persiste na cura, nas orações, e a gente tem o resultado, tá? Um processo de uma cura cósmica, ela trabalha vários níveis, tá? A cura cósmica, ela tem vários níveis de intervenção nas nossas vidas. Vamos ver quais são esses níveis de intervenção. Primeiro, as liberações kármicas são processos internos e eles geram um processo de iniciação. Esse é um outro ponto diferente entre o Reiki tradicional, né, os outros métodos de Reiki, que tem a questão da iniciação, e a energia do Reiki Luz, que não tem iniciação em nível físico, mas em nível interno da alma. O que é o nível interno da alma? Significa o seguinte, que dia a dia você ora, dia a dia você aplica o Reiki Luz, dia a dia você trabalha a sua liberação espiritual, você se trabalha internamente, você se olha, você se esforça, você faz um diálogo com Deus e você entrega a tua vida para que seja curado e libertado tudo o que precisa para que você possa melhorar, né? Se tornar uma pessoa dia a dia melhor, né? Para que nós possamos nos tornar pessoas dia a dia melhores, mais maduras, mais serenas, mais humildes e assim por diante, né? Quando a gente se esforça nesse sentido, quando a gente busca um autoconhecimento profundo para nós, durante o sono, a nossa alma ela é transportada para os templos da cura cósmica, os templos que temos aqui na Terra, que tem alguns que são conhecidos como Aurora intraoceânica, Mitzitlan, Iberá, Niscalcate, Anutea, né? Shambhala, enfim, tem alguns templos aqui que a nossa alma é levada para esses locais e nesses locais a nossa alma recebe grandes purificações, instruções e alinhamentos espirituais em nível material, tá? Que isso acontece
quando a gente entra para esses 3 níveis, o nível 1, o nível 2 e o nível 3 de iniciação, eles ficam em nível material, tá? É para nós termos o equilíbrio espiritual na matéria, tá? Esse é o primeiro passo de uma liberação kármica. O segundo passo de uma liberação kármica que a energia crística vai fazer em nós é em nível 4, 5, 6 e 7. São esses 4 níveis aqui de iniciações, eles vão nos levarmos para a vida espiritual e para a vida cósmica. Então aqui nós já começamos a perceber a vida espiritual. Aqui a gente já começa a ter sonhos intuitivos, a ter comunicação espiritual com as hierarquias. Isso pode acontecer em nível de... Pode não, acontece sempre em nível de alma, tá? É diferente daqueles outros processos de comunicação mediúnica que as pessoas recebem, de canalizações mediúnicas, de processos, existem pessoas que têm processos comunicativos através de incorporação, através de psicografia, vidência, clarividência e assim por diante. Não, aqui o processo da comunicação espiritual e cósmica, ela acontece de mônada, espírito, alma, tá? E ela acontece dentro de um processo dentro do cardíaco dos seres humanos, dentro da energia cardíaca, dentro da energia da chama trina, dentro da energia do Espírito Santo de Deus. É um nível de desenvolvimento espiritual imaterial, não é um nível de evolução material. A energia da cura com Cristo, através da cura cósmica, vai nos levar a sair do nível da matéria e irmos para o nível espiritual, tá? Para o nível cósmico. Então nós já começamos a compreender a nossa missão de alma, nós já começamos a compreender a Terra dentro de um nível mais cósmico, dentro de um nível mais elevado. A nossa vida aqui, ela não se resume a ter coisas na matéria. A gente já não vai mais se preocupar em ter coisas na matéria. A gente vai ter coisas na matéria, a gente vai ter casa, vai ter carro, vai ter isso, computador, vai ter sala, vai ter essas coisas na matéria para nós podermos desenvolver a nossa vida espiritual e cósmica. Nós não vamos ter coisas na matéria para nós termos apegos à matéria, para nós termos ligações kármicas na matéria. Pelo contrário, nós vamos ter as coisas materiais para nós nos trabalharmos para sair cada vez mais da densidade da matéria. É diferente. É aquela expressão: isso não pertence a mim, isso pertence a Deus. Então, eu agradeço, eu abençoo e eu uso tudo isso da melhor forma que eu posso, dia a dia, para o meu desenvolvimento e o desenvolvimento das pessoas. Isso é um processo de equilíbrio na vida material, trabalhando a nossa evolução espiritual, certo? É o desapego das coisas aqui em todos os níveis. Bom, e também a energia com Cristo na cura cósmica, ela também trabalha, aqui diz o seguinte, o livro traz a seguinte informação: ela surge do pequeno, daquele aparentemente pequeno, daquele sem importância, da entrega e do esquecimento de si. Desapegar de tudo e de todos, inclusive de nós mesmos. Renunciar às distrações do mundo. Tá? Então, a energia da cura cósmica, ela vai ter um efeito mais intenso quando eu trabalho essas questões aí, tá? Tomar aqui a água.
Quando eu começo a ter esse entendimento de que tudo que eu tenho não é meu, está para mim, para que eu possa usufruir de uma maneira equilibrada, respeituosa, serena, calma, para que eu possa me trabalhar, para que eu possa me tornar dia a dia uma alma, um ser aqui humano, um ser espiritual que está num corpo humano, mas uma alma dia a dia mais calma, mais pacífica, mais serena, com mais entendimento, com mais sabedoria, com mais equilíbrio, dia a dia, dia a dia. Sem precipitar-se com nada, colocando completamente a nossa vida nas mãos de Deus, renunciando à nossa própria vida, renunciando à vida na matéria, dizendo: eu renuncio à minha própria existência. Faça a tua vontade, Senhor. Quando eu renuncio à minha própria existência aqui, então eu vou dar abertura ao plano dos anjos, dos arcanjos, que trabalham com a energia da cura cósmica, que são os servidores de Cristo e o próprio Cristo, para eles nos trabalharem na nossa essência, para eles mexerem na nossa essência e para nós despertarmos o que nós temos de melhor na nossa energia divina para colocarmos em prática aqui neste mundo para o nosso bem e o bem das outras pessoas. Quando isso acontece, nós vamos perceber que problemas que nós temos que estão há meses, há anos, há vidas enterrados, eles começam a ser dissolvidos, começam a ser liberados, começam a ser trabalhados. Problemas que nós não sabíamos como resolver, que a gente já tinha buscado de tudo, já tínhamos pensado todas as possibilidades e nada de resolver. Quando a gente faz a renúncia da nossa vida a Deus, para que se cumpra a vontade de Deus, a vontade de Cristo sobre a nossa alma, praticamente os problemas se dissolvem gradativamente. E ao se dissolver esses problemas, nós temos que aprender a desapegar-se deles. Porque uma coisa que eu tenho observado nos processos terapêuticos é que as pessoas não conseguem estar preparadas para esse nível de cura. Quando Cristo coloca a sua mão sobre nós, ele vai dissolver um karma. E a dissolução de um karma significa que a nossa vida pode não ser mais a mesma. As nossas relações pessoais, familiares, conjugais, profissionais precisam passar por certas mudanças. E é aqui que as pessoas barram a cura cósmica. É aqui que as pessoas travam no seu processo de cura e travam e atrasam, porque elas já estão aqui, ó, tá vendo esse desenho aqui? Elas já estão tão amarradas, nós, né? Elas que eu digo eu também, todos nós estamos tão amarrados a tanta coisa, a tantas pessoas, a tantos fatos, a tantas situações, a tantas vidas, que a gente não consegue perceber que para dar um passo para frente, olha só, veja bem, para essa menina aqui, ó, alcançar esse livro, ela vai ter que cortar esses laços aqui, ó, esses laços aqui, para ela conseguir pegar esse livro e conseguir andar numa estrada mais iluminada. Olha aqui, ó, a luz está aqui, aqui a gente só vê escuridão. Então, num processo de uma cura cósmica, quando a luz chega para nós, sabe? Além da gente ter uma mexida na nossa vida, essa mexida ela vai nos pedir para dizer, ó, então tá, agora tu estava indo até aqui, tu estava indo assim, tá? Agora tu precisa andar para esse lado aqui, ó. Revise, repense. Mas
Mas quando isso chega nas nossas vidas, o que eu tenho observado na maioria das pessoas é que elas enfrentam uma certa dificuldade para sair disso. E é aqui que a coisa pega, porque ela fica ali, né, meses e meses e meses no mesmo problema. As coisas não se resolvem. Ou se resolvem de uma maneira mais demorada, mais morosa. Por quê? Porque a pessoa ela está muito presa. E esse aprisionamento não é só dela, esse aprisionamento é de outras pessoas. Esse aprisionamento é da família, é do cônjuge, é dos filhos, é de vínculos sociais. Então, vai ser mexido na vida de muitas pessoas. Uma cura cósmica não mexe só na nossa vida, ela mexe na vida das outras pessoas. Então, Jesus Cristo, Mãe Maria, os anjos, Antuaque, Maindra na energia de Maria, Samana na energia de Cristo, eles vão mexer na nossa libertação kármica, mas eles também vão tomar cuidado com a cura das pessoas com as quais a gente tem convivência, seja na família, seja no trabalho, seja onde for. Eles atuam na harmonia, na pacificação, no equilíbrio, na bondade, tá? Para que não é para ninguém não, mas para que as pessoas fiquem o menos possível machucadas nesses processos de cura. E algumas pessoas elas querem ou apressar isso ou elas resistem a isso. Nenhum e nem o outro ponto é o certo. A gente pode cometer erros querendo apressar ou ficando paradas, ficando inertes ao processo, tá? Então, daí que nós temos que trabalhar todos os dias a renúncia. Veio um assunto, veio uma ideia, veio um processo de um pensamento, de um sentimento, de uma ideia sobre uma pessoa, sobre um fato, sobre algum acontecimento. Diz assim, eu agradeço, eu acolho essa situação e eu renuncio e eu entrego para que aquilo que é justo, honesto, correto, perante as leis de Deus, assim se faça aqui para o meu bem e o bem das outras pessoas. Essa é a forma mais tranquila de se fazer um trabalho com a cura cósmica. É estar constantemente recebendo a informação, agradecendo, aceitando, entregando, renunciando e pedindo, entregando para que o plano de Deus faça o que é o melhor para a minha vida e para a vida das outras pessoas. Se nós fizermos isso, nós vamos estar exercendo o desapego. E ao nós nos desapegarmos das ideias cristalizadas que ficam voltando e batendo e batendo e batendo e não sai, né? Aquela coisa vai e vem, significa que a pessoa não renunciou verdadeiramente, ela não se abriu verdadeiramente para a cura. Ela ainda está muito amarrada, ela está muito apegada, ela está muito focada no passado dela, né? Então, às vezes, leva muitos anos para uma pessoa sair e fazer uma transformação interna, tá? Bom, e diante disso, quando a gente começa a se desapegar, então as coisas começam a ser resolvidas. Quando eu não coloco mais a minha vontade, a minha pressa, as coisas começam a ser resolvidas. E ao começar a ser resolvidas, eu vou ter paz. Eu vou ter paz. Gente, é o seguinte, quando nós estamos recebendo a cura com Cristo, num primeiro momento, aquela luz desce sobre nós e sobre as pessoas com as quais nós estamos convivendo e ela pode gerar um turbilhão de sentimentos, de pensamentos, de coisas, podem ser muito mexidas em nós, certo? Certo. Mas tem um detalhe também. Quando nós estamos verdadeiramente entregues à energia de Cristo, aquele turbilhão, ele chega, ele mexe,
porque ele está mexendo na ferida da nossa alma para que tenha uma cura profunda e verdadeira, para que nunca mais a gente, vamos dizer assim, reproduza aquele erro novamente, porque a gente caia naquele erro novamente, né? Então, quando isso acontece, ao mesmo tempo que a gente tem um chacoalhão emocional, mental, ao mesmo tempo a gente tem uma paz, ao mesmo tempo a gente tem uma calma, ao mesmo tempo a gente sabe que está passando por um momento turbulento, mas a gente não perde a paz, não perde a fé, a gente não perde o equilíbrio, entendeu? Então, isso significa que verdadeiramente você entregou a tua vida para Cristo. Quando vem algum desespero, quando vem uma coisa assim que você perde o chão, então ali significa que ainda a tua parte humana aqui, a nossa parte humana não se entregou verdadeiramente para Cristo. Tá? Porque quando a gente se entrega verdadeiramente para Cristo, nós temos essa energia de paz. A paz que a cura com Cristo nos dá só é possível quando aceitarmos nos liberar de todas essas situações e pessoas que vivemos na Terra, tá? Então, isso sim, isso acontece quando a gente está muito preparado e sabendo que o único caminho é com Cristo. Sabe aquilo que Jesus disse? Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ninguém nessa terra, nesse universo, vai sair dos seus problemas enquanto não se manter preso às pessoas, às situações que, olha aqui, elas sugam a energia de elevação. Sugam, drenam, desviam, desalinham, desarmonizam e assim por diante, tá? Quando você percebe, quando nós percebemos, nós estamos convivendo com as pessoas, né? Trabalho, família e etc, né? E a gente percebe que nós estamos passando por um processo de sugar a nossa energia. A gente pode estar passando por uma situação de desvio da nossa energia, de aprisionamento da nossa energia. Quando a gente percebe isso, nós devemos nos posicionar em silêncio e em oração, pedirmos, rogarmos e nos entregarmos de corpo, alma e espírito completamente para Deus, para que Ele nos retire dessa situação e nos leve e leve essas situações, encaminhe essas pessoas e nos encaminhe para uma vida mais protegida, mais verdadeira e mais equilibrada, para que a gente continue andando num caminho iluminado e não preso a este tipo de energia, tá bom? Quando a gente vive essa situação, o ponto-chave para a nossa liberação kármica é termos esse tipo de comportamento. Viu? Identificou? Não se desespere. Vá para o teu quarto, vá para o templo da tua alma, ore ao Pai, entregue ao Pai e peça para que a intervenção justa, correta e verdadeira aconteça na sua vida. Tá bom? E dê tempo ao tempo, aguarde 2, 3 dias, uma semana, que a resposta e os encaminhamentos das coisas vão acontecendo dia a dia. Porque aonde Cristo põe a mão, aquele problema ele vai sendo resolvido até a raiz, até a origem dele. Não é assim um probleminha assim, sabe? Tapando o sol com a peneira, não. Jesus chega e ele vai lá na fonte, aonde tudo começou. Ele vai vindo centímetro por centímetro, vai vindo, vai puxando, até que elimina por completo certas situações das nossas vidas, tá? Então,
Isso é a cura cósmica, isso é a cura com Cristo. Pode levar meses a resolução de um problema, pode levar anos a resolução de um problema? Pode, porque tudo depende do empenho, da dedicação, do foco, do compromisso. Existem pessoas que ficam um período dedicadas às curas, de repente elas desistem, elas se desviam, elas caem nas distrações do mundo e aí elas vão atrasando a sua cura espiritual, né? Compreenderam? Esse é um processo bem importante de nós entendermos que nós não podemos uma energia com Cristo quando nós paramos, quando nós negligenciamos, quando nós nos distraímos, essa cura também para. E ela só retorna quando nós verdadeiramente estamos comprometidos com a nossa transformação individual, certo? Vamos para a nossa próxima lâmina. Olha só, olha que interessante, vamos ler ali. Na página 72 do livro diz assim: se não abandonais completamente o que haveis alcançado, estancareis vosso processo que, como sabeis, não é só vosso, sois elos de uma grande corrente. Então, gente, olha só, nós somos todos almas aqui em evolução. As almas que aceitaram a cura com Cristo são almas que em outras vidas, em outros tempos, a gente já esteve na presença de Cristo. Cristo já esteve, nós já estivemos entre Ele e Ele entre nós. Nós só fomos aquelas almas que Cristo nos tocou e nos curou. Inevitavelmente, quem tem essa conexão intensa com Cristo já foi tocado por Cristo, no físico, na alma e no espírito. Já tem uma ligação profunda com a consciência dele, tá? Então, o que acontece é o seguinte: Cristo está aqui para uma cura do planeta, ele não está para a minha cura, para a cura de A, de B, de C, de D. Não, ele está para a cura de um planeta. E nós, por estarmos encarnados no planeta Terra, nós pertencemos a um grupo de almas, a um grupo de filhos, de filhas que passam por processos espirituais semelhantes. Então, se eu paro com a minha cura, automaticamente eu posso prejudicar outras pessoas. Outras pessoas podem depender da minha cura, da minha evolução, da minha transformação. Então é muito comum, num processo de evolução espiritual, algumas almas, elas se destacarem na evolução, elas terem vidas que elas foram passando e elas foram persistindo, elas foram sendo mais obedientes, mais humildes no processo de cura. Então elas se tornam almas mais fortalecidas e elas podem vir a serem instrumentos que a hierarquia, que Cristo, que Jesus, Maria, Mahindra, Antuak, a hierarquia dos anjos pode nos usar positivamente, né? Eles nos amparam, eles nos protegem, eles nos fortalecem, eles fortalecem a nossa cura para que a gente se empenhe e também continue fortemente, decididamente nas nossas liberações kármicas. E aí nós vamos nos tornando também colaboradores de um trabalho de cura que é nosso, mas também é da humanidade, tá? Então, a cura com Cristo exige persistência. Dia a dia, ao purificar-se os processos, eles ficam mais rápidos e os dias de escuridão vão diminuindo,
tá? Às vezes as pessoas acham, mas é muito difícil, mas é que é demorado, mas é que tem muita coisa, mas é que... Pois é que quem tem esse comportamento provavelmente já desistiu muitas vezes, provavelmente já deu para trás muitas vezes, provavelmente já falhou muitas vezes e precisa revisar as coisas. Por isso que eles falam aqui, ó, se não abandonais completamente o que haveis alcançado, pode estancar o processo, tá? Então, algumas pessoas, aquilo que eu falei, elas chegam, quando elas têm que tomar uma atitude, elas não tomam, elas ficam em cima do muro. E ao ficar em cima do muro, não dá mais certo, entendeu? A coisa não anda, a coisa não flui. E automaticamente a nossa evolução para, tá? E ao parar, parou para você e parou para as outras pessoas também. E isso gera o chamado karma coletivo. Nós vamos nos prejudicar outras pessoas também e, por consequência, vamos ter mais problemas e será mais pesado para nós fazermos as nossas curas espirituais, tá? A cura em Cristo chega para aqueles que estão na firme decisão de cumprir o destino para o qual foram criados. Se na verdade não estiverdes dispostos a ver todas as vossas bases abaladas, esta cura e transformação não chega. Para ter uma cura com Cristo, a nossa vida precisa sofrer abalos. Nós precisamos passar por desilusões. Certo? Se a gente não passa por desilusão, a gente não se cura. Porque a ilusão significa que eu estou cego diante de uma realidade. Eu acho que eu estou fazendo a coisa certa, mas eu não estou fazendo a coisa certa. Uma vez uma pessoa me disse assim, Mari, eu sei que eu cometi meus erros e tudo mais, eu quero corrigir isso, mas é que eu tomei as atitudes que eu tomei pensando que eu estava fazendo a coisa certa, pensando que eu estava seguindo o meu coração, e eu estava seguindo o meu coração, e eu errei. Tá, então aqui é bem interessante a colocação que essa pessoa fez. Essa pessoa, ela tem sim boas intenções, mas ela ainda não tinha experiência de lidar com os sentimentos dela. Ela ainda não tinha o equilíbrio para lidar com o que ela recebia de intuições. Lembra, a gente já vem falando várias vezes sobre isso em vários vídeos, né? Quando chega uma informação, acabamos de falar, renuncia, ora, entrega e pede sinais para Deus, se verdadeiramente é isso que você tem que fazer. Se verdadeiramente esse é o caminho correto. Porque ao longo de vidas e vidas e vidas, os nossos corações foram muito machucados, foram muito manipulados, muito maltratados, e essa intuição que vem do coração, ela pode ser falha para muitas pessoas, tá? Elas podem achar que estão tomando uma atitude correta, mas elas na verdade estão tomando uma atitude baseada em um trauma, em um bloqueio, em um sofrimento, em uma perturbação espiritual que elas guardam profundamente dentro da sua alma. Então elas podem até sentir no seu coração que tem que tomar certas atitudes, mas elas não consultam a Deus, não entregam a sua decisão a Deus. Deus, é da vossa vontade que eu faça isso? Deus, é isso que o Senhor precisa que eu faça? Me mostre a verdade, me mostre o que eu preciso verdadeiramente fazer, me mostre os fatos, me dê sinais, me conduza, pegue nas minhas mãos e me conduza. Esse é o caminho correto para nós cumprirmos o destino para o qual nós
fomos criados e para nós sairmos das ilusões, seja com família, seja com cônjuge, seja com trabalho, seja com a gente mesmo. Porque os mais iludidos, nós somos conosco mesmo, nós achamos que somos uma coisa, nós não somos outra coisa. Aqui, ó, cumprir o destino para o qual nós fomos criados. A gente foi criado para quê? Nós somos uma essência de luz. Nós temos Jesus, Cristo, Deus Todo-Poderoso, nos colocou um dom, uma luz. E essa luz precisa ser colocada em prática nesse mundo, tá? Só que ao longo de vidas e vidas e vidas, a gente foi se perdendo, a gente foi caindo nas distrações da vida terrena. E ao se distrair, a alma se perdeu. E ao se perder, nós mudamos o destino da nossa alma. Só que a nossa essência espiritual não perdeu os trilhos. Quem perdeu fomos nós aqui, as nossas personalidades. A nossa essência mais elevada não perdeu. A nossa essência viu que a gente saiu do trilho, o que ela fez? Ela foi projetando luz, que aí ela foi puxando, até a gente voltar para o trilho de novo. E a gente observa isso na nossa vida como? Quando eu tenho um pensamento, um projeto, eu vou estudar assim, eu vou trabalhar assim, eu vou morar assim, eu vou assim, assim, e não dá certo. Eu era assim, sabia? Eu tinha projetos na matéria. Não deu certo nenhum. Nenhum, vocês acreditam? Nenhum, graças a Deus. Porque todos eram ilusórios, né? E tô aqui hoje, trabalhando a minha evolução para que eu possa cumprir o destino para o qual eu fui criada, com muito amor e gratidão. Ok? Nós não devemos ficar tristes, tá, gente? Se a nossa vida não funciona daquele jeito lá, do jeito que a mãe quer, que o pai quer, que o irmão quer, porque o irmão fez isso, porque a irmã fez aquilo, porque o tio assim, o primo assim, a prima assim, e A, e B, e C, e D. E aí, sabe, eu fico querendo fazer aquilo, eu fico querendo ter aquilo, eu fico querendo viver aquilo, e não é da vontade da nossa essência. Aí, sabe o que vai acontecer aqui para nós? Para quem tem a sua mônada, a sua força espiritual muito forte e muito evoluída, ela vai trancar, não vai deixar a coisa andar aqui na matéria. Ou ela até vai deixar, tu tá insistindo nisso, tá, então tu vai. Vai, então fica, tu vai ver. Aí daqui uns meses você vai ver o erro, as falhas que você cometeu. Né? Comigo aconteceu isso. E aí a gente aprende na dor, no sofrimento, na teimosia. Depois disso, nunca mais a gente cai no erro de novo. Tá bom? A gente não tem que se condenar, não tem que ficar se culpando, se achando a pior pessoa do mundo quando comete algum erro. A gente tem que dizer, tá bom, eu errei, eu aceito esse erro, mas agora eu quero corrigir isso, me ajudem. E assim a coisa vai andando positivamente para todos nós, tá? Isso é uma cura com Cristo, certo, gente? É uma cura que traz. A cura com Cristo é um planejamento cósmico. A cura com Cristo, ela planeja, ela diz assim, que todos nós fizemos parte de uma purificação da Terra, aquilo que nós falamos antes. Se eu não assumo esse compromisso, eu vou incorrer em grave erro cósmico. Eu vou atrasar a evolução do planeta e a evolução de um sistema galáctico, porque Cristo está curando a Terra, está curando o sistema solar e a galáxia. São bilhões de almas, trilhões de almas, muito provavelmente, que estão passando por um grande alinhamento e uma grande evolução aqui na Terra, e no sistema solar e na galáxia, tá?
Um outro ponto que nós temos que compreender é o seguinte, que quando retornam problemas em nossas vidas, é porque nós não aprendemos alguma coisa. É porque nós estamos insistindo em algo, em algum erro, em alguma falha. Em algo que a gente quer porque quer que aconteça, mas às vezes não vai acontecer. Então, nós temos algo a aprender ali. Então, veio um problema na tua vida, voltou uma pessoa na tua vida, voltou uma situação na tua vida, você para, reflete, medita, reza e vai entregando para Jesus, vai entregando para Deus, vai entregando para os planos divinos, vai pedindo para que a cura com Cristo expresse a vida consciência interna. O que é isso? Vai entregando para a tua alma resolver isso, para a tua essência de alma que está conectada com a tua mônada, que está conectada com o teu espírito, que está conectada com uma força mais elevada, e essa força elevada nossa é onipresente, onisciente e onipotente. Ela está em unificação com o Deus Todo-Poderoso. Então ela enxerga aquilo que nós não enxergamos. Ela trabalha na nossa vida coisas inimagináveis. Então, quando nós estamos vivendo certos assuntos aqui, terrenos, e que está confuso, está perturbado, a coisa não anda, a coisa não flui, a coisa não se encaminha, né, gente? Nós temos que trabalhar dentro da vida consciência interna. É a nossa alma que precisa resolver da maneira que ela sabe que é o justo, que é o correto, que é o verdadeiro, que é o honesto, para nós cumprirmos um planejamento cósmico e não um planejamento apenas humano, terreno. Quando eu aceito este nível de cura para a minha vida, a cura, como eu disse, a gente vai ter paz, a gente vai ter calma, a gente vai ter tranquilidade, a gente vai esperar, a gente vai serenar, a gente vai aceitar. E a gente vai deixando dia a dia a nossa alma nos curar, junto com Cristo, junto com Maria, Maindra, junto com as forças da luz. E muito importante, nunca devemos colocar a nossa consciência na vida material, mas sim no plano espiritual, tá? Por exemplo, digamos, alguém está desempregado, está com dificuldade de se colocar na matéria profissionalmente. Sempre você não deve pensar assim, não, eu não estou conseguindo um emprego porque o meu currículo não está desatualizado. Eu não estou conseguindo emprego porque eu não sei me expressar direito. Porque não tem vaga para minha área. Porque isso, porque aquilo. Não. Quando a gente não consegue um trabalho, a gente tem que colocar a nossa atenção na nossa vida espiritual. A gente tem que dizer assim, Deus, o que eu preciso saber? O que a minha alma precisa me mostrar? O porquê é que eu não estou conseguindo prosperar na matéria de uma maneira equilibrada, para que eu possa honrar um compromisso aqui na matéria, para que a minha vida espiritual ande, flua de uma maneira mais equilibrada. Eu tenho que buscar a origem, o problema, a dificuldade, as amarras. Lembra aquela primeira imagem daquela mulher lá, daquela moça amarrada com um monte de coisa e querendo pegar o livro? É a mesma coisa uma pessoa que está passando por uma dificuldade financeira no mundo do trabalho. Ela está amarrada com muitas pessoas, com muitos fatos, com muitas situações que são completamente contrárias ao que a alma dela precisa expressar. E aí ela tenta dar aquele passo para aquele trabalho, mas ela não consegue. Então ela tem que fazer realmente muita purificação espiritual. E, gente, exige, tá? Exige paciência, exige empenho, exige humildade, exige determinação, tá? Porque
A gente não sabe o tamanho das encrencas que a gente se enfiou aqui nesse mundo, né? Então, às vezes, pode realmente demorar, tá? Então, uma cura com Cristo, né? A cura com Cristo também ela serve para nós alcançarmos os véus, ou melhor, eles dizem assim, né? Que a cura com Cristo, eles colocam a seguinte frase: para alcançar os céus, uma ave precisa abandonar o chão. Não devemos ter vínculos densos. Então, para a gente conseguir uma libertação espiritual, para a gente conseguir avançar na nossa vida, nós temos que deixar de conviver com certas pessoas, tá? Esse é outro ponto, eu sempre estou batendo nessa tecla, né? Porque é o que a gente observa. Os vínculos que a gente tem são muito densos, tá? E isso exige bastante de nós. Bastante purificação, bastante entendimento, bastante perdão, oração, entrega. Entregar essas almas para o amor de Deus, para o amor de Cristo, para o amor de Mãe Maria, porque eles sabem por que essas almas estão assim, por que eu estou preso com essas almas. Porque se eu estou ligada a elas, com esta mãe, com esse pai, com esse esposo, com esse filho, com essas, né? É porque tem alguma coisa dentro de mim mal resolvida. Então eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que transformar internamente a minha mente e o meu coração. Eu preciso provavelmente perdoar mais, perdoar mais, perdoar mais, perdoar mais, perdoar mais. Eu preciso me perdoar. Eu preciso ter mais humildade, mais aceitação, mais persistência e oração, tá? E às vezes tem gente que se cansa disso, né? Bom, se você se cansa de você, quem é que vai estar com você nessa caminhada? Se você mesmo cansa de você, se você mesmo não tem paciência com você, quem é que vai ter paciência contigo? Quem é que vai te acompanhar? Quem é que vai estar ao teu lado? Se você se cansa, tô cansado. Tá cansado? Você ainda nem começou. Você ainda está engatinhando na evolução, tá? Quem fala que está cansado ainda não enxergou a verdadeira caminhada que precisa trilhar nesse mundo. Tem que ter mais humildade, tá? Mais paciência e mais simplicidade no viver. E assim você vai perceber que não se cansa, tá? Uma evolução espiritual com Cristo, a gente não se cansa. Porque uma evolução espiritual com Cristo, a gente se torna dia a dia almas melhores. E se tornar almas melhores significa que eu vou ter mais calma, mais paz, mais harmonia, mais serenidade. E vou ter mais saúde mental, emocional, espiritual e física, em todos os aspectos, certo? Entenderam a importância de nós estarmos verdadeiramente em sintonia com a energia da cura de Cristo? Vamos nos esforçar, né? Vamos nos esforçar, vamos nos empenhar, porque vale a pena para o nosso bem e o bem de todos. Ok? Gente, hoje a nossa aula encerra. Eu agradeço a todos pela atenção, né? E tenhamos paz, luz nas nossas vidas, na nossa consciência de Cristo e com Cristo na nossa evolução. Tudo de bom e até o próximo mês com mais uma aula do nosso ciclo de estudos, A Hora do Resgate. Tudo de bom!